Olá e saudações da Ucrânia. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje. Vamos começar nosso devocional lendo algumas passagens das Escrituras. Primeiramente, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 a 39. Respondeu Jesus: Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: amem ao seu próximo como a si mesmo. Agora vamos abrir em Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E finalmente o Evangelho de João, capítulo 17, versos 21 a 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meu nome é Ruslan Maliuta, moro em Kyiv, Ucrânia, e Deus me abençoou com uma linda esposa e 5 filhos. Na verdade, 5 meninos. Nosso filho mais novo, Léo, fez 5 anos há alguns meses. E nosso mais velho, Max, acabou de fazer 18. Como você pode imaginar, minha esposa e eu passamos muito tempo pensando nos filhos. Mas, obviamente, não pensamos apenas neles. Ter pelo menos um filho leva a muitas atividades diferentes na vida. E se você tiver 5, isso se torna uma ação ininterrupta. Às vezes, precisamos olhar para o quadro geral e pensar sobre nossas responsabilidades como pais. O que realmente fazemos ou deveríamos estar fazendo? Primeiramente, isso parece muito simples. Nós provemos aos nossos filhos, cuidamos deles, os protegemos. E é claro, como cristãos, queremos que eles acreditem em Deus e que vivam uma vida piedosa. Tudo isso é bom. Mas nos últimos anos houve uma mudança de paradigma na minha maneira como minha esposa e eu pensamos acerca dos nossos filhos e de qual é o papel na vida deles. Hoje em dia, quando olho para os meus 5 filhos, acho que meu papel principal é fazer discípulos. Significa que queremos ajudá-los a conhecer Cristo e segui-lo em todas as áreas de sua vida. É muito mais fácil falar do que fazer. Portanto, quando começamos a pensar sobre isso de uma forma mais profunda e vamos além da superfície, percebemos que não se trata apenas de levar nossos filhos à igreja, motivá-los a ler a Bíblia, ensinar-lhes a orar, embora todas essas coisas sejam importantes. Isso nos leva inevitavelmente à questão: como estamos nos saindo como discípulos? Podemos dizer aos nossos filhos: sigam-nos como seguimos Cristo? O desafio aqui é que, além de seu cônjuge, há poucas pessoas que veem você tão bem quanto seus filhos. Especialmente quando se tornar adolescente, é praticamente impossível fingir. É claro que não estou falando de ser perfeito. Ajudá-los a seguir a Cristo, na verdade, significa que seremos vulneráveis, que admitiremos que cometemos erros, mas, ao mesmo tempo, confiamos em Deus e fazemos o que podemos para obedecer-lhe e servir aos outros. Portanto, gostaria de realmente encorajar aqueles de vocês que têm filhos e até netos a fazer uma pausa e pensar sobre seu papel como fazedores de discípulos. Vocês podem seguir a ordem de Jesus de fazer discípulos sem nem mesmo sair de casa. Esse é apenas um exemplo de mudança de paradigma em nosso modo de pensar e agir quando se trata de reimaginar o que significa fazer discípulos. Vamos voltar aos versos da Palavra de Deus que lemos no início. Assim como na criação de filhos, existem maneiras diferentes de escrever a missão da igreja e qual é o nosso papel principal e a responsabilidade como crentes. Gostaria de compartilhar uma estrutura que considero muito útil acerca desse assunto. Está fundamentada nas palavras de Jesus, que lemos há pouco, aos quais ele disse aos seus discípulos, ou seja, que são para vocês e para mim e que
realmente nos ajuda a captar a intenção que Jesus tinha para o seu corpo, a igreja. Começamos com o chamado grande mandamento, que é simplesmente amar a Deus e amar as outras pessoas. Esse é provavelmente o mais comum e conhecido, mas certamente não é o mais fácil de seguir, especialmente a parte de amar as outras pessoas. O segundo é conhecido como a grande comissão, é fazer discípulos de todas as nações. É também muito comum e tem conduzido os cristãos à ação ao longo de muitos séculos. Agora, o terceiro é intrigante. Ele é baseado em uma oração que Jesus fez por nós, para que fôssemos um como Ele é um com o Pai. Algumas pessoas o chamam de grande colaboração. Significa que precisamos ser muito intencionais, tanto na compreensão quanto na aplicação do fato de que todos nós fazemos parte de um corpo de Cristo e servimos para o avanço de um reino de Deus. Para resumir, eu acredito fortemente que cada crente, independente de seu gênero, localização, idade, dons, vocação e muitas outras coisas, é chamado a amar a Deus e as pessoas, ajudar outros a seguir Jesus e lutar pela unidade. Isso é que eu ensino aos meus filhos. Há algum tempo, meu filho mais velho estava tendo dificuldade ao decidir qual faculdade cursar e qual profissão escolher. Passamos muitas horas conversando com ele sobre isso. O que eu sempre enfatizava para o Max é que, independente da faculdade que escolhesse e do emprego que tivesse no futuro, seu papel principal, chamado na vida, sempre seria o seguinte: amar a Deus e as pessoas, ajudar a quem encontrar a seguir Jesus e sempre buscar maneiras de fortalecer a unidade e de trabalhar com outros no reino de Deus. Fazer discípulos é um elemento essencial dessa estrutura. Então vamos examinar mais de perto a grande comissão. Existem algumas nuances aqui que são frequentemente negligenciadas ou mal interpretadas. Vou ler um trecho da passagem novamente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Temos a tendência de enfatizar a palavra ir, muitas vezes implicando que para seguir esse comando temos de ir a um determinado lugar ou mesmo viajar para outro país. Não há nada de errado em fazer tais coisas, mas se olharmos para o texto original dessa passagem, ele diz algo como tendo ido ou enquanto você está indo. Significa que onde quer que você esteja, faça discípulos e ajude outros a conhecer a Jesus Cristo. Você pode fazer isso em casa, no trabalho, na escola, na comunidade, na igreja e, claro, em muitos outros lugares. Fazer discípulos não é uma atividade especial que fazemos em um dia determinado, em algum lugar, mas um estilo de vida. Aqui está outro ponto importante que às vezes deixamos passar. Para fazer discípulos, é preciso ser discípulo. Ser sempre vem ou deveria vir antes de fazer. Ser discípulo significa permanecer em Jesus, passar tempo intencional com Ele, aprender a discernir o que o Pai está fazendo e alinhar nossa vida de acordo. É o que precisamos primeiro. Se isso é uma realidade em nossa vida, tudo o que fazemos flui de quem somos em Cristo. Esse é o fundamento e a fonte de todo e qualquer fruto real e duradouro em nossa vida. Quando crescemos como discípulos, nossa vida é transformada para que pensemos, falemos e hajamos cada vez mais como Jesus faria em nosso contexto particular. Então, quando ajudamos outros a seguir Jesus, eles experimentam uma transformação semelhante e se juntam a nós no avanço do reino de Deus em qualquer esfera de influência, sempre começando em seu lar e em sua família. Eu acredito que o Senhor está conduzindo sua igreja para um verdadeiro discipulado bíblico. Estou muito animado que a Aliança Evangélica Mundial tenha discernido isso. Agora, a UIA deveria chamar a comunidade evangélica de todo o mundo a um compromisso revitalizado a esse respeito, anunciando a década de fazer discípulos. Minha oração é que essa visão aumente o impacto das igrejas em trazer transformação espiritual e social a muitos países. Mas eu queria ainda enfatizar
enfatizar que não se trata de iniciar um programa ou escolher um determinado currículo. Sim, precisamos de recursos de qualidade e modelos relevantes, mas devemos começar com cada um de nós, reavaliando nossa vida e fazendo a nós mesmos algumas perguntas. Como estou me saindo como discípulo? Como posso crescer em minha comunhão com Jesus? Como posso ser mais intencional em ajudar outros a seguir Jesus, começando pelos mais próximos de mim? Como posso colaborar com outros para catalisar um compromisso novo e, claro, para fazer discípulos em minha igreja, minha região, em meu país e além? Se fizermos isso, o Espírito Santo dará muito fruto enquanto nos esforçamos para amar a Deus e as pessoas, ajudar outros a conhecer e seguir Jesus e apoiá-los uns aos outros.